Muito bom, pessoal. Dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho de sistema de ordem elevada. Como exemplo, considere a resposta do degrau unitário de um sistema linear invariante no tempo de terceira ordem. Né? Por expressão, a equação característica de terceira ordem é, fazendo a ideal igual a zero, né, com entrada zero, né, a gente encontra a equação característica e suas raízes. Então temos três raízes aqui, uma raiz com parte real e uma com parte real e parte complexa. Né? Portanto, a resposta homogênea ou livre será a soma de uma função exponencial devido à raiz real em R1 e uma função senoidal amortecida, né, devido às raízes complexas conjugadas. Ok? Raiz mais lenta desaparece em 8 segundos. Aqui é só calcular. É só calcular a constante de tempo, né? E vocês vão perceber que vai dar os 8 segundos. Muito bem. 0,5, né, dá 1 sobre 2, a constante de tempo é 2. Então, 4 vezes 2, né, 8 segundos aproximadamente. Muito bem. A partir desse exemplo, pode-se ver que qualquer sistema de ordem superior sempre se divide em termos de primeira e segunda ordem, incluindo raízes em R igual a zero e raízes do eixo imaginário. Não existe tal coisa como uma resposta de terceira ordem, tá? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Não tem uma resposta de terceira ordem. Portanto, se for possível identificar a resposta transitória associada a cada raiz polo, pode-se ter uma sensibilidade qualitativa da resposta transigente total. Além disso, pode-se decidir eliminar as raízes rápidas ou polos ou modos da dinâmica do sistema e trabalhar com um modelo de ordem reduzida mais simples. Ok. Bom, isso aqui é importante, tá, pessoal? Principalmente na questão do sistema de controle. Muitas vezes, como o sistema é mais lento, ou dependendo da localização dos polos, né, a gente trabalha mais com o sistema de segunda ordem e trabalho aproximado, né? E aí é bom entender as diferenças aí do sistema de primeira, segunda e terceira ordem e saber que não existe, né, resposta de terceira ordem, tem resposta de primeira ordem e de segunda ordem, ok? Muito bem. Representação espaço-estados e altos valores. Vamos estudar agora como que fica a solução, né, do sistema x ponto igual a x. Então pode-se desenvolver a equação característica e, portanto, encontrar as raízes usando a representação em espaço de estado. Para iniciar, considere a equação de estado não forçada. Né? Então, o B vezes o U aqui com entrada zero, né? Seguindo métodos anteriores para soluções EDO, assume-se que as soluções são funções exponenciais do tempo. Aqui o que vai mudar, pessoal, em vez de ser a raiz, vai ser a raiz mesmo, só que a gente vai trabalhar com os altos valores, tá? Então, em um vetor, né? Então tem x1, x2, xn, de forma compacta aqui x de t igual a c de e elevado a lambda t. Né? A derivada no tempo da solução, x ponto igual a lambda c elevado a e lambda t, fazendo o mesmo método que a gente tinha feito lá, né? Substituindo o x ponto e o x, a gente fica com a equação dessa forma. E aí a gente, movendo todos os termos para o lado esquerdo, isolando o fator c e lambda t. Tá? Então a gente acaba com essa matriz aqui. Essa matriz aqui, para a gente determinar, né, as suas raízes, a gente vai fazer, como c de t não pode ser sempre zero, a gente tem que achar as raízes, né, que isso aqui é igual a zero. Então o que acontece, pessoal? Para achar isso aqui, a gente vai usar o determinante. Esse aqui é o símbolo do determinante, não vai ser do módulo, tá? Determinante lambda i menos a é igual a determinante lambda i menos a igual a zero, né? Então, fazendo o determinante, a gente vai achar a equação característica em função de lambda, né, de ordem n, e aí a gente acha as raízes, os altos valores, né? Eu não vou fazer aqui o exemplo, porque a gente pode, se vocês quiserem fazer na mão aí o determinante, podem fazer, ou a gente tenta fazer de algum exemplo, tá? Mas por que eu não vou fazer? Porque a gente pode usar um comando chamado eig, por exemplo, se a gente dá eig a gente já obtém essas raízes, tá? Os autovalores.
Os n valores de lambda que satisfazem a equação do determinante são denominados os autovalores da matriz A. Tá? Lembre-se, os autovalores fornecem a informação sobre a resposta natural ou livre. Ok? Aqui é só aplicar o determinante, tá, pessoal? Revisem quem está com dúvida. É o lambda vezes a identidade, então vai ficar lambda tudo na diagonal e aí a matriz A, tá? Então, quando você faz o determinante dessa matriz aqui, né, vai ficar o lambda mais os componentes da A aqui na diagonal. Muito bem. Se é um sistema SISO, né, single input e single output, é representado por uma equação de entrada e saída, é fácil calcular a equação característica e resolvê-la para determinar as n raízes características. Se o sistema SISO é representado por uma função de transferência de GDS, é fácil encontrar os polos fazendo o denominador igual a zero. Né? Se o sistema é representado por uma representação em espaço de estado, é fácil determinar os autovalores, né? MATLAB, e de A é o equivalente a gente fazer isso aqui, tá, pessoal? Raiz característica é igual a polos de GTS, que é igual aos autovalores, tá? Então, tudo é equivalente aí. Como que a gente determina as raízes, né? Raízes, polos, autovalores e raízes da equação característica são todos equivalentes aí, com o mesmo valor, tá? Bom, aqui vai entrar numa discussão de modelos aproximados, tá? Vamos fazer aqui também. Então, muitas vezes durante a fase de projeto preliminar é benéfico usar um modelo simplificado ou aproximado do sistema em vez do modelo complexo, mais complexo e de ordem superior. Né? A gente economiza em tempo, facilidade de projeto, etc. Por exemplo, a análise do projeto em um sistema de controle podem ser realizadas usando modelos de subsistemas aproximados sem perda significativa de precisão. Lembre-se, ele dá um exemplo aqui do artigo, né? Artigo dinâmica do motor. Quem quiser depois dar uma olhadinha nesse artigo aqui no livro, fica à vontade. Os tempos de execução da simulação associados serão significativamente menores pela substituição de modelos complexos não lineares de ordem superior por modelos simplificados lineares de ordem reduzida. Muitas vezes um modelo de primeira ou segunda ordem, apropriadamente projetado, pode representar adequadamente um modelo complexo completo. Tá? No diagrama de blocos esquemático é mostrado abaixo, no qual o sistema complexo é substituído por um modelo aproximado. O diagrama de blocos apresenta uma relação de entrada e saída aqui. Então, a gente substitui o modelo complexo não linear de ordem elevada por um modelo aproximado mais simples, tá? Com a mesma entrada e a mesma saída, e a gente compara as respostas. Então, aqui, ó, esse exemplo 7.11, a figura mostra a resposta ao degrau medida em um sistema atuador válvula solenoide. Então essa aqui é a resposta real. Perceba que é ruidosa, né? Um ruído lá do sensor, da medição, né? E da aplicação, etc. Essa resposta foi obtida experimentalmente, medindo o deslocamento da válvula, que resulta em uma entrada em degrau de corrente de 38 mA, aplicada em um tempo igual a 1 segundo. Tá? Que é um step aí que a gente aplica. A gente pode aplicar no motor elétrico também, tá, pessoal? Note que a resposta da válvula exibe uma quantidade muito pequena de ruído aleatório ou vibração devido às medições imprecisas nos testes experimentais. Se possível, obtenha um modelo aproximado do atuador solenoide a partir dos dados experimentais, né? Para começar, note que a resposta da válvula tem um crescimento aproximadamente exponencial até o regime permanente. Tá? Olha só que legal, a gente pode usar o modelo de primeira ordem, pessoal. Como que a gente identifica, né, esse sistema aqui através do sistema de primeira ordem? Né? Então, para o modelo de primeira ordem sumido, Y é a posição em milímetro e o de T é a corrente de entrada em miliampere. Os dados experimentais mostram que a posição em regime permanente é 0,44 milímetros. Né? Y em regime permanente. Para uma entrada em degrau de 38 mA. Assim, o coeficiente A, né, é 0,44 dividido por 38, que é igual a 0,116. Tá? Por que é isso aqui, pessoal?
qual que era a ideia aqui, ó? Achar o y de regime permanente, né? Faz a derivada igual a zero, então y de regime permanente é igual a vezes a entrada aqui, né? Então a gente já sabe que 0,44 é o y de regime permanente. Para a gente achar o valor de A, é só dividir pelo U, que é o valor de 38 mA, né? Então a gente acha aqui 0,0616. Ah, professor, mas qual que é a unidade aqui? Ele dividiu 44 por 38. Aí depende muito, pessoal. O seu modelo sempre vai ter que usar, se eu usei miliampere aqui, a unidade do degrau da entrada vai ter que ser miliampere, tá? O que pode mudar? A gente pode usar constante para depois mudar isso aqui para ampere, tá? Se eu quisesse usar miliampere ou ampere aqui, já tem que mudar, vai mudar essa constante, né? Então, a questão da unidade vai depender muito do que o seu sistema for utilizar. Se eu usei milímetro e usei miliampere, né, eu tenho que lembrar que essas são as unidades da minha função de transferência, depois, ou da minha equação diferencial ordinária, tá? O tempo de assentamento, veja o gráfico no slide anterior, é de 1,2 segundos. Tá? Aí, tem que se aproximar aqui mais ou menos e verificar qual que é o tempo de assentamento, né? Provavelmente estimado aqui, né? 1,2 segundos, né? Ok, 1,2 segundos, agora sim. Porque é contado a partir do 1, né? Então 1,2 vai dar mais ou menos aqui, ó. Faz sentido, né? Ser mais ou menos por aqui. 1 segundo, né? 2. Mais ou menos nessa posição. Então a constante de tempo, né? É igual a 0,3. Ok? Que é 4 constante de tempo, né? Tempo de assentamento é 4 tal. Então 0,3, portanto o modelo de primeira ordem aproximado é. Aí ele já colocou aqui 0,3, né, que é o tal, mais y, igual a 0,116 de t. Né? Então a função de transferência que ele encontrou aqui, pessoal, é essa aqui aproximada a partir da resposta do sistema de primeira ordem. A gente pode fazer o mesmo pelo sistema de segunda ordem, como eu já tinha comentado para vocês, tá? Muito bem. Então, achada a função de transferência, ele vai fazer a simulação aqui com a resposta do degrau, aplicando o mesmo degrau. E aqui ele compara o sistema de primeira ordem que a gente identificou e a resposta real do sistema. Tá? O modelo aproximado de primeira ordem mostra uma boa coincidência com os dados experimentais, predizendo adequadamente a saída em regime permanente e o tempo de assentamento. Tá? Então, a gente pode usar esse sistema de primeira ordem para a gente fazer os projetos nossos, fazer previsão, posicionamento, etc. Ok? Dado a entrada. Bom, resumo, pessoal. A solução completa de uma EDO é composta por respostas homogêneas livres e particulares, né? Respostas homogêneas e particulares, né? Livres ou forçadas, na qual a resposta livre é determinada pelas raízes características e a resposta forçada depende da natureza da função de entrada. Tá? O sistema de primeira e segunda ordem foram estudados em profundidade. A resposta de um sistema de primeira ordem depende da constante de tempo tal, e a resposta transiente de um sistema de segunda ordem subamortecido depende do fator de amortecimento, né, o epsilon aí, e da frequência natural amortecida, ômega-n. As raízes características são calculadas a partir da equação característica, que pode ser determinada da equação de entrada e saída do sistema, da função de transferência ou da representação no espaço de estados, né, os altos valores aí. A localização das raízes no plano complexo determina a velocidade de resposta do sistema e as características de amortecimento. Recomendo que a gente dê uma prioridade lá no plano complexo, tá, pessoal? Vale a pena. Bom, pessoal, eu estou utilizando aí o livro do Cruver, tá? Quem tiver ele disponível e quiser acompanhar as aulas por lá também, vale a pena também por causa dos outros exemplos. Seria isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.